O episódio começa como qualquer outro dia pateta. Bob Esponja e Patrick vão pescar águas vivas até que Patrick corre e cai de um penhasco. Coisa clássica, mas quando Bob Esponja o encontra no fundo, algo está diferente. O corpo de Patrick está bem, mas a cabeça dele sumiu. Após um breve momento de procura, Bob Esponja coloca a cabeça de Patrick de volta e de repente a engrenagem do cérebro dele começa a funcionar. Veja bem, esta cena pode ser apenas um exagero, mas o jeito como mostra as engrenagens do cérebro de Patrick, cheio de teias de aranha, indica que houve um tempo em que o cérebro dele era muito ativo, mas não funciona direito há muito tempo. E assim que seu cérebro voltou a funcionar, podemos ver do que ele realmente é capaz. De repente, Patrick começa a falar com frases completas e articuladas. Olhe para elas, essas criaturas graciosas e estorcas das profundezas. Ele faz referência à filosofia, debate, ciência com Sandy, critica música e arte com Lula Molusco e mais do que tudo, se mostra completamente desapegado das pessoas que antes amava. Ele até se desfaz da sua amizade com Bob Esponja por serem intelectualmente incompatíveis. Este episódio se desenrola como uma trama típica de o cara burro fica inteligente. Mas, se olharmos mais de perto, é aqui que o paradoxo se escancara. Quando Patrick se torna inteligente, isso muda quem ele é como pessoa. Ele ainda se lembra do Bob Esponja de todos os outros. Ainda se lembra de tudo que aconteceu antes, mas a amizade deles não significa mais nada para ele. E é aí que você percebe. O episódio nos mostra a versão real do Patrick, aquela que estava trancada, porque o final revela quase tudo. Patrick, agora sem amigos e emocionalmente vazio, começa a entrar em pânico. Ele tenta de tudo para quebrar seu cérebro e voltar a ser como antes. Eventualmente, descobrem que não foi a personalidade dele que mudou, foi o coral cerebral. Bob Esponja, sem querer, pega um coral cerebral aleatório e coloca na cabeça do Patrick. Uma vez removido, ele volta ao seu eu normal e atrapalhado. Mas aqui está a pista sobre a qual ninguém fala. Ele escolhe voltar voluntariamente. Por quê? Digo sério, por que alguém faria isso? A maioria de nós quer ser mais inteligente, certo? Nós buscamos conhecimento, desejamos compreensão. Mas o Patrick, no segundo em que ele desbloqueia todo o seu potencial, ele desiste de tudo. É simplesmente porque ser inteligente o torna solitário? É só porque sua amizade com Bob Esponja é mais importante? Claro, isso é parte do motivo. Mas não acho que seja a história completa. Porque pense bem, quem escolhe ser burro? Essa não é uma decisão normal, a menos que essa inteligência venha com um custo tão alto que permanecer estúpido parece ser a única maneira de estar seguro. Não apenas seguro para ele, mas seguro para todos ao seu redor. Mas essa é a grande virada. Esse episódio não resolve o paradoxo, não completamente, ele abre uma questão muito maior. Se Patrick costumava ser inteligente, o que ele sabia e o que ele fez? E por que ele está se esforçando tanto para enterrar isso? Essa série de perguntas me levou a um labirinto de pistas ocultas espalhadas por vários episódios, todos apontando para algo chocante. Como eu disse, essa coisa de gênio idiota é um paradoxo estranho no personagem do Patrick e acontece com frequência ao longo dos anos. Deixe-me dar apenas alguns exemplos para um contexto melhor em Viagem Lula-Tástica. Sandy encolhe um submarino e envia Bob Esponja e Patrick para dentro do corpo do Lula Molusco, para um propósito médico. Quando as coisas dão errado, é Patrick quem calmamente explica como usar carbonatação de refrigerante para impulsionar a fuga da nave. No episódio Pintores Molhados, Patrick chega a questionar a lógica do seu siriguejo, um argumento realmente sólido sobre valor monetário e apego emocional. E há muitos outros momentos como esses. Veja, não acho que isso seja um comportamento aleatório. Ele pode romper em um monólogo profundo e introspectivo sobre identidade e propósito. E segundos depois, Puff desaparece, como se nunca tivesse acontecido. Estou convencido de que Patrick está tentando permanecer burro, se esforçando muito. Às vezes a versão inteligente escapa. Toda vez que isso acontece, é como se sua mente pisasse no freio antes que ele pudesse ir longe demais. Mas do que ele tinha tanto medo de se lembrar? Será que sua inteligência o tornaria instantaneamente uma pessoa má? Não.
O verdadeiro perigo é o que acontece quando você dá poder a ele, e tudo está relacionado à sua experiência. Vamos esclarecer uma Patrick é assustadoramente forte. Vimos isso dezenas de vezes, onde Patrick demonstra ter uma força desumana. Nós ouvimos se transformar em uma forma musculosa para lutar, quebrar coisas facilmente com as mãos, até mesmo balançar a sua casa como se não fosse nada. Com a motivação certa, Patrick poderia facilmente liberar seu verdadeiro poder, o que é, infelizmente, um caso bastante raro. Mas nada demonstra mais o verdadeiro poder do Patrick do que o episódio Karate Star. Neste episódio, Patrick descobre sua habilidade inata para fazer movimentos de karatê. De repente, ele se torna imparável. Ele está cortando prédios, barcos, postes de luz, simplesmente porque sente vontade. Mas aqui está o ponto-chave. No momento em que percebe que não consegue controlar suas mãos, ele nem se incomoda em tentar controlá-las. Ele simplesmente corta a mão fora. Isso é apenas o começo do quão ruim a coisa fica. Sua mão simplesmente regenera, mas ele podia controlar essa nova. Agora isso não é novidade, já que a maioria de vocês já sabem. Estrelas do mar podem regenerar um membro, então faz sentido que Patrick pudesse fazer isso. O que é interessante, no entanto, notem, quando eu disse que Patrick abusa do seu poder por razões egoístas, simplesmente porque sente vontade, esse tem sido um tema consistente para ele ao longo do desenho. Em A Regra do Idiota, Patrick se torna rei depois de um ministério real e dizer que ele é de uma família real há muito perdida. Em minutos ele está abusando do poder, fazendo exigências cruéis, destruindo coisas e até exilando pessoas por diversão. Em Movido a Lágrimas, Patrick descobre que é um prodígio no teste da escola de pilotagem, passando nos exames com nota máxima e ganha um prêmio de um barco móvel possante. Leva menos de uma semana para ele se tornar arrogante e esfregar a conquista na cara do Bob Esponja. Até mesmo em Patrick Calça Inteligente, ele está disposto a provar que todos estão errados e chamá-los de estúpidos apenas para alimentar seu ego. Toda vez que Patrick recebe um pouco de poder, ele abusa dele. Mas esse padrão também nos traz algo interessante. Em muitos casos, em seus episódios de abuso de poder, Patrick está quase sempre ciente de seu lado egoísta. Então, toda vez que ele abusa das coisas a ponto de ir longe demais, há apenas uma solução lógica que ele conhece: remover o poder. Ele escolhe devolver a coroa em A Regra Idiota. Ele escolhe ser estúpido novamente em Patrick Calça Inteligente. Ele também joga fora seu barco possante em Movido a Lágrimas. E finalmente ele corta a própria mão em Karate Star. Então, embora Patrick quase nunca seja sábio o suficiente para controlar o poder, pelo menos era inteligente o suficiente para manter todos, incluindo ele mesmo, seguros ao ficar sem o poder. E é isso que eu sempre acho que é sua estupidez. Realmente é um mecanismo de defesa, porque em algum lugar dentro do Patrick algo que ele está aterrorizado em se tornar novamente. Isso também nos leva à próxima peça do quebra-cabeça. Se Patrick ainda tem toda a sua força e ele costumava ser inteligente, então eu finalmente soube como ele era no passado. E acredite, não é a versão do Patrick que você aprendeu a amar. Bem, se eu te disser que alguém na fenda do biquíni já sabe, e ninguém menos que o nosso super-herói Sênio, o Homem-Sereia. Agora, Homem-Sereia é basicamente o super-herói aposentado da cidade. Ele lutou contra vilões no passado, salvou a cidade e blá blá blá. Mas há um pequeno detalhe que me intriga desde a sua primeira aparição. Veja o velho podia sentir o mal. Em Homem-Sereia e Mexilhãozinho, Bob Esponja e Patrick visitam o asilo de Shady Shows para conhecer os dois super-heróis. Mas toda vez que alguém menciona mal, o Homem-Sereia entra em pânico total. Você pode estar dizendo que o Homem-Sereia simplesmente ele tem transtorno de estresse pós-traumático. É uma condição de saúde mental desenvolvida após vivenciar ou testemunhar um evento aterrorizante que ameaça a vida ou a segurança física, como assaltos, acidentes graves, violência ou desastres naturais. Mas note, nessa cena, Patrick não está nem perto dele. Mais tarde no episódio, Bob Esponja os visita sozinho e menciona a palavra mal novamente. Mas dessa vez, o Homem-Sereia não reagiu a ela. Mais tarde no episódio, Mexilhãozinho disse a palavra mais uma vez e ele reagiu. E não é algo que acontece só uma vez neste episódio, porque em Homem-Sereia e Mexilhãozinho 2,
Não há Patrick no episódio e o velho não disse a palavra nenhuma vez, embora eles tenham lutado contra a bolha suja, mas no terceiro a situação muda novamente. Bob Esponja e Patrick visitam a sereia caverna e mais uma vez entram nas proximidades. E um detalhe bastante estranho na série, especialmente em um desenho onde a linha do tempo nunca existe de verdade, o mesmo se aplica ao contrário, porque Patrick também tinha medo da existência do cinto de utilidades do Homem-Sereia. Patrick ficou com medo porque pôde sentir o cinto pelas costas de lá ele, mas assim que soube que era o Bob Esponja, ficou aliviado. Além disso, não vamos esquecer o fato de que Patrick sabe algumas coisas sobre como o cinto de utilidades funciona. Os detalhes simplesmente continuam se acumulando, mas não foi até mais tarde. Na sétima temporada, em De Volta ao Passado, que podemos ver o sinal mais óbvio de Patrick maligno. Neste episódio, Bob Esponja e Patrick têm acesso ao laboratório secreto do Homem-Sereia, e entre os artefatos está uma máquina do tempo. Chilhãozinho disse para eles não tocarem em nada. É claro, Patrick tira a máquina pensando que é uma máquina de venda automática e acidentalmente lança todos os 4 para o passado, para o exato momento em que o Homem-Sereia e Chilhãozinho estavam prestes a derrotar o Homem-Raio com o famoso molho tártaro. Mas o plano dá errado porque, bem, Patrick o comeu, e assim a história é reescrita. O Homem-Raio escapa, conquista a fenda do biquíni e escraviza a cidade. O Siri Cascudo se torna um campo de prisão, os heróis perdem tudo e eles continuaram fazendo a mesma coisa algumas vezes depois disso, mas os resultados permanecem inalterados. Patrick continua comendo molho e durante tudo isso, quem está operando a máquina do tempo? Patrick. Posso estar viajando aqui, mas Patrick parece estar tentando inconscientemente sabotar o Homem-Sereia. E não vou aceitar a desculpa do é só o Patrick sendo estúpido. Este episódio é a prova de que Patrick costumava lutar contra o Homem-Sereia e o Mexilhãozinho há muito tempo, e seu corpo ainda está reagindo a isso. Talvez vocês devessem ter percebido que o verdadeiro vilão dessa cidade sempre esteve debaixo do seu nariz. Espere um minuto, há uma estrela no nariz do Homem-Sereia. É um sinal, uma mensagem oculta? Talvez, tudo comece a fazer sentido agora. Este detalhe, em particular, poderia explicar toda a história, e tenho certeza que vai explodir a sua mente. Vamos voltar um pouco, porque as coisas estão prestes a ficar estranhas agora. Nós vimos Patrick arrancar sua própria mão do karatê para poder parar a destruição, certo? Ele não consegue realmente controlar a sua mão direita, então a cortou fora. Então pode controlá-la novamente. E se é assim que ele tem lidado com seu corpo por anos, há um fato do mundo real que você já deve conhecer. Estrelas do mar podem se regenerar. Você corta um membro, ele cresce de volta. Em algumas espécies, uma estrela do mar totalmente nova pode crescer a partir de apenas um braço. E o desenho usa isso como comédia, principalmente. Já vimos Patrick desenvolver uma parte do corpo separada e totalmente funcional, mas isso levanta uma possibilidade aterrorizante. As novas mãos seriam uma parte diferente do Patrick, porque aqui está a parte que amarra tudo. Na vida real, estrelas do mar não têm cérebros tradicionais ou órgãos internos, mas no universo do Bob Esponja, Patrick tem. Vimos suas entranhas, seu coração e até mesmo seu cérebro em múltiplas ocasiões. Então, se ele está se regenerando esses órgãos, isso significa que ele está desenvolvendo novas versões de si mesmo. Novo cérebro, novas memórias, nova inteligência ou a falta dela. Agora, de repente, tudo faz sentido. Porque Patrick constantemente esquece coisas que acabou de dizer. Porque ele se lembra de fatos intensos em um momento e os perde no seguinte. Por que ele age como uma pessoa completamente diferente de episódio para episódio? Porque ele é uma estrela do mar diferente a cada episódio. Então toda vez que as coisas vão longe demais, toda vez que ele fica muito forte, muito inteligente, muito perigoso, Patrick destrói uma parte de si mesmo e deixa uma versão mais suave e mais burra assumir o controle. Também poderia muito bem explicar todo o arco da história do Patrick e do Homem-Sereia. Vamos apenas conectar todas as peças do quebra-cabeça. Se Patrick já foi um super vilão e ele costumava ser inteligente, poderoso e temido, então a próxima grande pergunta é: o que aconteceu com ele entre aquele passado e o Patrick atual? Qual é a história que fez o super vilão se tornar dócil e estúpido do jeito que é hoje? Aqui está minha teoria. Há muito tempo, Patrick era um super vilão. Ele costumava fazer coisas malignas, causar destruição nos mares profundos. Ele também lutou
com o Homem-Sereia e o Mexilhãozinho inúmeras vezes a ponto de conhecer e entender cada um de seus apetrechos. Em suma, Patrick é invicto, mas em algum momento Patrick percebeu que havia se tornado. Talvez tenha sido uma batalha final com o Homem-Sereia, talvez ele tenha ferido alguém com quem se importava, ou talvez a coisa mais típica do Patrick de todo. Ele finalmente entendeu como era solitário ser temido, então ele fez uma escolha. Ele escolheu apagar a si mesmo, junto com o conhecimento de todos sobre ele. Então ele fez um último grande plano. Ele criou alguma tecnologia de ponta que poderia apagar a memória de todos sobre ele. Talvez ele tenha feito um neutralizador massivo como aquele de Homens de Preto ou qualquer outra coisa parecida. Ele é inteligente, certo? Então aposto que ele poderia fazer isso. Mas o Homem-Sereia sabe do plano dele. Também tenta deixar pistas que poderiam levá-lo de volta ao Patrick. É por isso que ele começou a usar aquela máscara com nariz de estrela, esperando que um dia pudesse recuperar a sua memória e ser lembrado de uma força que outrora ameaçou a fenda do biquíni. Seu corpo também não conseguiu esquecer completamente. É por isso que ele grita mal toda vez que sente Patrick. É depois que Patrick se certificou de apagar a memória de todos, ele começou a apagar seu próprio poder e memória, desmantelando lentamente as partes de si mesmo, permitindo que uma versão mais fraca dele crescesse de volta a cada vez, até que o único Patrick que restou era estúpido demais para ser uma ameaça, passando novamente toda aquela pilha de corais cerebrais no episódio Patrick Calça Inteligente. Poderia ser dele, ele simplesmente esqueceu disso. A possibilidade aqui é infinita, mas de vez em quando uma peça escapa. Uma faísca do Patrick original aparece, como em Patrick Calça Inteligente, onde sua inteligência retorna. Com ela, lógica fria e zero empatia, como em Viagem Ludotástica, quando ele resolve um problema de química mais rápido que Sandy, como em Caixa Secreta, onde ele diz os mecanismos internos da minha mente são um enigma, ele ainda se lembra. Falando nisso, a música do Patrick também poderia ser uma prova de sua genialidade. Digo, o cara consegue aterrorizar a cidade inteira apenas com a sua música, que tá dentro. Você vê aqui procurando um paradoxo, mas em vez disso encontrou um aviso, uma tragédia, e talvez a lore de um personagem mais complexa da fenda do biquíni. E agora você viu que está debaixo da rosa. Você nunca mais olhará para o Patrick da mesma forma. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like para fortalecer. Também se inscrever no canal. Valeu. Falou.